bem-vindos ao programa Medicina Baseada em Evidências, Saúde Baseada em Evidências, esse programa que tem o patrocínio, o apoio do Centro Cochrane do Brasil. A Cochrane Collaboration, como vocês sabem, é uma entidade internacional sem fins lucrativos que reúne o trabalho de 30 mil cientistas do mundo todo que mapeiam o conhecimento para saber o que tem maior chance de dar certo, de fazer mais bem do que mal. Hoje nós estamos aqui com uma das nossas diretoras do Centro Cochrane do Brasil. Para quem não sabe, eu sou diretor do Centro Cochrane do Brasil e da Cochrane Internacional, e a professora Raquel Riera, que está aqui, está conosco no Cochrane já há mais de 10 anos, né, Raquel? Já fez mestrado, 14. doutorado, pós-doutorado, e ela vai falar aqui hoje a que serve, como é que o Centro Cochrane do Brasil produz evidências que são respeitadíssimas no mundo todo. Toda revista que você pegar hoje de alto nível vai ter lá uma citação ou várias da Cochrane, não é? JAMA, New England, Lancet, British Medical Journal e assim por diante. É top da ciência médica. E a quem serve o trabalho do Cochrane? Como é que faz o que faz o Cochrane? A quem interessa, Raquel? Sim. Bom, na verdade, a função principal da colaboração Cochrane é exatamente essa, que é mapear a literatura, né, mapear evidências sobre uma determinada pergunta, né, clínica, por exemplo, qual o melhor tratamento para lombalgia aguda, né? Então, a Cochrane ela vai mapear esse conhecimento com os estudos de melhor qualidade, resumir esses estudos de uma forma crítica, né? E apresentar essas evidências, esses resultados, tanto para o profissional da área da saúde, né, que é aquele que vai usar realmente a evidência para tratar o seu paciente, quanto o gestor, que vai pode incorporar ou não aquela intervenção num sistema de saúde, seja público, seja um convênio, né? Você consegue imaginar um gestor que não saiba isso? Não. Não, a gente Como até é que consegue ele vai fazer imaginar. compra se ele não sabe se funciona? Mas que ele vai gastar muito mais dinheiro e ainda vai expor os pacientes a maior risco, com certeza isso vai. Né? Então, um dos objetivos finais da Cochrane é exatamente esse, é com que o paciente tenha acesso àqueles tratamentos ou aquelas intervenções que têm menor chance, ou maior chance de dar certo, de funcionar, e com menor risco, né? Maior segurança. Então, o nosso foco principal, final, é sempre o paciente. Perfeito. Né? Sempre o paciente. Então, você disse que as revisões, os mapeamentos Cochrane interessam para os pacientes, para os gestores, para o médico? Sim. E agora, mais ainda, né, há duas classes profissionais que têm nos procurado muito e estão muito ligadas com a passagem da informação ao paciente, né? Que é o pessoal da área da comunicação, né, jornalistas. Então, inclusive, a gente fez um workshop no ano passado para apresentar a colaboração Cochrane aos jornalistas, explicar o que é uma revisão sistemática, qual é o método que a gente usa para agrupar as evidências existentes na área da saúde, né? E oferecer para os profissionais uma fonte fidedigna, idônea, onde ele pode buscar uma informação sem outros conflitos de interesse. Né? Perfeito. E também o segundo grupo, que tem nos procurado muito, é o pessoal da área do direito, né? Os juízes, promotores. Nós recebemos frequentemente solicitações, né, para avaliar processos judiciais, assim, na prática, pedido de medicamentos, pedidos de dispositivos cirúrgicos, né, seria parafusos para cirurgia de coluna, por exemplo, ou estentes para cirurgia cardíaca. E a nossa função, o que eles esperam da gente? Que a gente possa oferecer para ele a evidência. Olha, nós temos esses estudos que mostram que para esse tipo de paciente, esse estente funciona melhor do que aquele. Ou esse estente tem menor risco de ter complicação do que esse. E com essa informação, ele junta isso ao processo judicial, né, e para tomar a decisão se no final vai ou não liberar aquele pedido, aquela intervenção para o solicitante. Perfeito. Em outras palavras, né, a Cochrane ajuda, eu poderia dizer, toda a humanidade hoje, porque nós temos ela disponível e gratuita para mais de 2 bilhões de habitantes, né? A saber se desde um chá de vegetais, né? Sim. É melhor do que um comprimido, ou se é melhor que uma cirurgia para cada problema de saúde, claro. né?
Isso interessa para o leigo, para o paciente, para quem está com saúde, para saber se andar é melhor do que correr, por exemplo, não é? Se comer com mais sal ou com menos sal é melhor. Para aquele que está doente grave da UTI, que é uma área que eu trabalho muito, nós somos aqui da disciplina de medicina de urgência da Unifesp, claro. A Raquel é a nossa professora adjunta, não é, Raquel? Então interessa a todo mundo, né? Claro. A todo mundo que quer cuidar bem da saúde de alguém. E o importante da Cochrane também é que ele avalia tanto intervenções que são simples e que que tem muita diferença no sistema público, que salvam muitas vidas, até intervenções mais complexas e caras, né? Então, por exemplo, eu acabei de ler recebi uma notícia da Cochrane que acabou de ser atualizada uma revisão sobre o uso de clorexidine, que seria um antimicrobiano tópico, para passar no cordão umbilical de recém-nascidos. E que isso diminui a mortalidade de forma absurda em países que não tem um serviço de atendimento adequado, né, para gestante. Não tem muita higiene. Isso. Mas é uma coisa simples, que não custa caro e que salva milhares de vidas. Então, foi feita uma revisão sistemática, acabou de ser publicado, eu recebi hoje um e-mail. Então, essa revisão já está disponível na Cochrane. Vamos falar, é o mertiolate, né? E é o clorexidine, exatamente. E que você passa no cordão umbilical aqui no Brasil, não é do seu tempo, mas no meu tempo morria muita criança com tétano, né? Certo. Perinatal, não é? E basta fazer isso, Sim. né? E muitos países onde o parto não é feito em ambiente hospitalar, né? Tem muitos países que o parto é feito no domicílio ou até em ambientes que não são contaminados, ambientes contaminados. Então, isso salva milhares de vidas. Uma intervenção muito simples. Perfeito. Né? Muito bem. Como o símbolo da Cochrane, né, que mostra que o uso de corticosteroide para a mãe que vai ter a criança muito precocemente, né, prematuramente, você reduz a mortalidade das crianças se der corticoide para a mãe antes do parto. Então, isso tem muitas utilidades, né? E tem alguma coisa que ver também com desperdício de dinheiro, porque a saúde, a necessidade de recursos é infinita. E o dinheiro, infelizmente, é finito, né? Claro. Pode ajudar nisso? Pode sim, porque a Cochrane, como ela compara intervenções para determinada doença, né? O que acontece? Muitas vezes, ao longo dos anos, uma intervenção específica vem sendo usada para determinada doença, né? Durante muitos anos, sem ter uma evidência, ou seja, sem ter um estudo, né, que mostre se ela faz mais bem do que mal. Né? E muitos governos, inclusive, pagam por essa intervenção. Né? Então, a Cochrane pode ajudar mapeando a literatura e mostrando, olha, é o seguinte, até o momento, nós não sabemos se essa intervenção é boa ou ruim. Porque não existem estudos. E pode ser ruim, né? Pode ser ruim, né? Então a pessoa fala, mas é um chazinho, é uma vitamina. Não, né? A gente tem o exemplo recentemente, da revisão que foi feita sobre a suplementação vitamínica, né? Que mostrou que os pacientes, que todo mundo achava, bom, suplemento vitamínico não faz mal para ninguém, né? Só que naqueles pacientes teoricamente saudáveis, né, como a gente aqui, que não tem necessidades especiais, não são gestantes, pacientes com tratamento de doenças crônicas, autoimunes, para as pessoas teoricamente normais, a suplementação de vitamina não tem benefício para reduzir mortalidade, nem para reduzir doença cardiovascular, né? E o pior, né, que foi o achado, né, doutor Álvaro, que pacientes fumantes que, por exemplo, usam suplemento com beta-caroteno, aumenta o risco de câncer de pulmão. Piora, né? Piora, aumenta mais ainda o risco de câncer de pulmão. Então, assim, são coisas que a gente até o momento achava que funcionava, né, ou que não fazia mal, e depois de uma revisão sistemática a gente vê, vamos parar tudo, vamos parar de usar, porque ou não funciona, né, ou não temos subsídios para julgar se ela funciona ou não funciona. Nós estamos em busca aí de uma vitamina que previna alguma doença, né? A não ser quando ela tem a deficiência de fato, né? Claro. Aí precisaria ter, não é? Precisaria ingerir. Mas você que está nos assistindo, come a sua alfacezinha, de preferência orgânica, não é? As suas folhas, seu tomate orgânico. Suas frutas, né? Suas frutinhas orgânicas, está muito bem, obrigado, está de acordo com a natureza, né? Como diria, alimentação natural, mas natural mesmo, sem veneno. É que a gente desviou tanto a nossa alimentação que agora a gente está querendo suplementar com coisas que a gente deixou de consumir, né? Sem saber se realmente tem o mesmo efeito do produto natural. Perfeito.
Então tem 1001 utilidades esse trabalho da Cochrane. Sim, né? sim. A Cochrane tem um fator de impacto de 6 para 7, né? Já é a 10ª revista mais importante do mundo, não é? E nós fizemos aqui, trabalhamos para o Ministério da Saúde, o Centro Cochrane do Brasil, né? O Centro Cochrane do Brasil funciona como um laboratório de pesquisa e ensino aqui na Universidade Federal de São Paulo, né, Raquel? E ele faz avaliações de novas tecnologias para o Ministério da Saúde, também tem feito e tem trazido economias de bilhões de reais por ano. Claro. Né? Só o tratamento da cegueira do idoso, o trabalho feito aqui, mostrou um impacto de redução de desperdício de potencial de até 6 bilhões de reais. Exatamente. É muita coisa. E esses 6 bilhões podem, então, ser utilizados para distribuir clorexidine para passar nos cordões umbilicais das crianças que nascem por aí, né? Serve para ensinar o médico a lavar a mão, a insistir, a fazer vacinação, e assim que você obtém eficiência na área da saúde, né? E aproveitando, professor Álvaro, um ponto importante é que a gente não avalia só, entre as novas tecnologias, né? A gente avalia as velhas tecnologias que já são usadas há bastante tempo e que não têm nenhum benefício. Por exemplo, a gente acabou de fazer uma revisão sistemática sobre o benefício clínico, né, de se você pedir um raio-x para um paciente com uma dor lombar aguda. Então, se você chegar num pronto-socorro, por exemplo, né, com uma dor que começou há 2 dias, não adianta ficar bravo com o ortopedista ou com o clínico porque ele não pediu um raio-x. Isso, às vezes fazem uma tomografia, o doente quer a tomografia, que equivale a 100 raio-x de tórax. É uma carga radioativa enorme, né? Então, porque o raio-x não vai mudar, primeiro que ele não tem boa acurácia para diagnosticar a sua doença, a causa da sua dor lombar. Em segundo lugar, que aqueles pacientes que fizeram raio-x comparados com os que não fizeram, não tiveram benefício no futuro, né? Ou seja, não tiveram uma cura melhor da doença ou menor mortalidade, nada disso. Então, a gente trabalha também com a avaliação que a gente chama de obsolescência, né? Que é aquelas tecnologias que estão incorporadas de alguma forma no sistema de saúde e que a gente acha que funciona. Custando, né? Exatamente. Por exemplo, ultrassom para rastreamento de alguns tipos de câncer para mulheres na pós-menopausa, sem sintoma, né? Quando eu estou falando rastreamento, é sem sintoma. A mulher chega lá no consultório, depois da menopausa, 60 anos, não tem queixa nenhuma, mas ela vai ganhar de presente um pedido de ultrassom toda vez que ela for lá. Né? E não tem evidência que você pedir um ultrassom para esse tipo de mulher sem queixa, né? Se vai ter um benefício clínico, ou seja, que ela vai ser diagnosticada mais precocemente do câncer, ou que ela vai curar daquele câncer que um dia ela possa vir a ter. Então, essas coisas também a gente trabalha, que acho que para um governo é fundamental, né? Deixar de tirar as coisas que não funcionam. Porque o SUS, né, tem um compromisso de cuidar da saúde de 200 milhões de pessoas. É muito dinheiro. Né? E, obviamente, se você aplicar naquilo que funciona, sobra dinheiro para aplicar para muito mais paciente do que gastar quando você desperdiça com aquilo que não funciona. Não é? Então, isso chama-se eficiência na saúde. Não é? Sim. Então, Raquel, eu lembro também que nós fizemos para o Ministério uma avaliação de uma droga para tratamento de infecções graves e custava R$40 mil cada ampola. A gente mostrou que ele não funcionava, que as pesquisas tinham sido mal feitas e que causava hemorragia. Isso. Não é? E o pessoal que vendia ficou muito bravo conosco, mas depois tiveram que tirar a droga do mercado, porque no exterior começaram a ser processados por causa dos efeitos que nós tínhamos mostrado aqui. E, na verdade, conseguiu fazer isso antes do SUS incorporar. Isso, então, exato. O SUS economizou. E como o Ministério da Saúde não incorporou, isso. Né, ele economizou R$1 bilhão por ano. Isso durou 11 anos no mercado, né? Economizou-se aí, deixou-se de jogar fora vidas, né? Malefícios, causar malefícios e jogar fora aproximadamente 11 bilhões de reais. É dinheiro... Isso você vai pensar numa intervenção, né? Num medicamento, imagina, né? Com quantos medicamentos? Centenas que nós já fizemos aqui e as milhares que a Cochrane fez no mundo todo, não é? Então, e a tendência da Cochrane, atualmente a Cochrane tem acesso
gratuito no Brasil. Nós trouxemos isso para cá já fazem 14 anos já. Está disponível, você entra no Centro Cochrane do Brasil, clica em Cochrane Library, não estamos fazendo propaganda, nós estamos oferecendo o acesso para que o profissional da saúde que nos assiste ou o próprio leigo interessado acesse. Mesmo porque eu acho que uma das nossas funções não é só produzir a informação de boa qualidade, mas a gente tem o dever de transmitir, de dar acesso a essa informação tanto aos pacientes quanto aos profissionais, né? Então, acho que o acesso gratuito à Cochrane no Brasil foi um marco, né, dentro da colaboração Cochrane, que a partir do nosso exemplo aqui, outros países, governos de outros países começaram a pagar a Cochrane o acesso para que a população tivesse acesso, né? E vocês vão ver que quem acessar uma revisão Cochrane, um trabalho da Cochrane, ao final do resumo, tem um resumo com termos mais simples para o que não é da área da saúde, para o paciente, para o leigo, né? Então, com aquele resumo, o leigo consegue interpretar, né, o que aquele mundo de informação, aquele tamanho de revisão encontrou. Então, isso é uma facilidade que a Cochrane está de acesso do cliente ou do paciente acessar a informação. Perfeito. Eu lembro que nós fizemos no ano passado um workshop para jornalistas, vieram os principais órgãos de imprensa, assistiram e nós mostramos vários exemplos, como estamos falando aqui. A professora Edna mostrou o uso de medicamentos para criança com resfriado, né? E mostrou lá que esses xaropes, nada etc., funciona. Não funciona, a pessoa gasta o dinheiro e faz mal. Verdade. E no máximo um pouquinho de açúcar lá, um pouquinho de mel é melhor do que qualquer remédio. E que mãe hoje não conhece pelo menos 5 nomes de xaropes de cor? Pois é. E você que tem da duas cabeça, pequenas, né? Que mãe que não conhece, né? Então, e você deixa de entupir a criança, intoxicar a criança com medicamentos desnecessários e dá aquilo que funciona, não é? E faz o que tem evidências que faz mais bem do que mal, né? E com isso, então, você já se joga uma luz, né? Nessa escuridão aí e nesse mar de interesses que há na área da saúde, que todo mundo quer vender alguma coisa ou para fazer o diagnóstico, o tratamento, para prevenir. É preciso que antes que se jogue dinheiro fora, se avalie adequadamente se funciona ou não, e é o que a Cochrane faz. E atualmente a assinatura é vendida nos países ricos e é doada nos países pobres, né? Mais de 2 bilhões de habitantes do planeta têm acesso a esse trabalho feito por 30 mil cientistas idealistas que, com compromisso de ausência de conflito de interesse, que sem outros interesses, com imparcialidade, avalia para você que está nos assistindo se funciona ou não. Se você quiser essas informações, você entra no site do Centro Cochrane do Brasil, que é lá, centrococranedobrasil.org, vai aparecer aí no pé do vídeo. Isso, à direita. E você acessa e faz a pergunta. Tem uma janelinha lá, você de busca, você põe o nome da doença, o nome do tratamento, se é cirurgia, se é medicamento, o que for. Aperta o botão e aparecem os estudos comparativos existentes e aparecem também as revisões, os mapeamentos do conhecimento da Cochrane. Se você for profissional, você pode ler tudo e ficar doutor no assunto. Esse é o melhor nível de evidência existente, segundo a literatura mundial. E se você for um leigo, você vai lá, pega o resumo para o leigo e leia o resumo. Se tiver dificuldade com a língua, bota no Google e traduz. Mas olha só, professor Álvaro, das 6 mil revisões hoje da Cochrane completas, a gente está conseguindo, a gente tem a tradução de quase 1.000. Então, o Centro Cochrane tem essa preocupação também de fazer a tradução. Então, a gente tem trabalhado nisso, a gente tem voluntários que ajudam a gente, da área da saúde, que ajudam a fazer essa tradução, ela é revisada, né? A gente manda para a colaboração Cochrane Internacional e ela coloca no site para a gente. Então, quase 1.000 revisões, a gente já tem traduzidas o resumo em português. Perfeito. E a gente espera chegar a uns 2.000 em breve. E lembrar que o Centro Cochrane do Brasil não recebe recursos nem do exterior e nem do interior, tá certo? Ele é levado adiante com recursos que os próprios membros da nossa disciplina doam para o Centro Cochrane continuar funcionando, né, no Brasil, e ele é considerado um dos melhores do mundo. Até porque ele tem também outras coisas, né? Ele
trabalha na graduação, na Unifesp, ele dá cursos online no próprio site do Cochrane, ele dá cursos para os funcionários do SUS de todas as áreas já há 10 anos, já tivemos mais de 20 mil funcionários. Aliás, começam 2 cursos agora, um para profissionais do direito, juízes, promotores, defensores públicos e advogados, né, no site do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês. Coloca aí no Google Hospital Sírio-Libanês, entre no site, IEP, Instituto de Ensino e Pesquisa. Você pode se matricular e fazer o curso, se você for profissional do SUS, se você for juiz, promotor, defensor público, né? Tem 2 cursos paralelos que irão até dezembro lá. Então, e damos conferências para todo canto, né, Raquel? E o trabalho é muito grande porque, não sei se vocês sabem, mas só 20% das escolas médicas têm esse assunto no currículo do aluno, né? Então, tem muito profissional que precisa fazer isso, já se formou e que pode fazer isso conosco. E a gente ainda colabora com o site de saúde baseada em evidências do Ministério da Saúde para ajudar a atualização e educação continuada dos profissionais do Ministério da Saúde, não é? E você também é reumatologista, Raquel, olha para aquela câmera ali, nós temos só 5 minutos, e fala para quem está nos assistindo o que pode ser feito para prevenir, tratar doenças reumáticas. Você falou agora há pouco de dor lombar. Então já estou falando, porque a gente está falando de dor lombar, porque inclusive estou com dor lombar, né? Então, pensando que é uma situação clínica, né? Vou falar doença que pode ser um sintoma, né? Que 99% da população mundial vai ter em algum momento da sua vida, né? Você já vê a relevância do tema, né? E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar nesse momento é em relação com a gente falou do diagnóstico, né? Então, se você está com uma dor lombar, ela é aguda, ou seja, uma dor que até 2 semanas de duração, sem sinais de alerta, né? Que serão sinais de alerta? Você é uma pessoa jovem, essa dor ela piora com atividade física e melhora com repouso. Você não está tendo febre, perda de peso. Então, esses são sinais de alerta. Se você não tem esses sinais de alerta, essa dor lombar, muito provavelmente, ela vai melhorar sozinha, né? Então, daqui mais alguns dias, ela vai melhorar sozinha. Antes de 2, 3 semanas, não vai exigir do médico fazer uma tomografia. ou Ele, para te agradar, pode pedir, você vai levar uma carga de 100 raio-x de tórax. Equivalente a 100 raio-x de tórax, que é um absurdo. Então, a começar por aí. Então, você pode tomar o seu analgésico, se estiver te incomodando muito, né? E aguarde, porque na maioria dos casos, essa dor vai desaparecer, e né? a Cochrane mostrou também, né, Raquel, que não precisa ficar de repouso no leito, não, né? Faz não. atividade física moderada. Principalmente para dor crônica, né? A dor lombar crônica, tem gente que fala, eu tenho dor lombar, eu tenho dor nas costas, né? E não posso fazer exercício, tem que ficar de repouso, né? Isso foi por água abaixo, né? Porque, na verdade, as revisões mostraram que quanto mais mobilidade você dá na coluna, maior a chance da sua recuperação. Né? Então, nada de ficar aí acamado, não. Vamos levantar, fazer uma caminhada. Nada de exercício, obviamente, puxado, de pegar peso, musculação, nada. Mas alongamento em caminhada, né? Pode fazer, inclusive, vai trazer benefício para a sua dor. Outra coisa que a Raquel participou conosco, e ela, como é da área, ela é reumatologista, nos ajudou muito, foi avaliar esses biológicos que custam milhares de reais por mês, né, para doenças autoimunes, né? E como regra geral, né, Raquel, eles são melhores do que nada, mas não tem muita evidência que eles são melhores do que o tratamento habitual, um corticoidezinho, um anti-inflamatório, um metotrexate, não é? E a gente procura avidamente, fala um pouco dessas coisas aí, porque elas são muito caras. Claro. São vendidas como milagres, mas têm efeitos adversos sérios e também são caros, né? Como é que faz? Na verdade, assim, eu falo que a cada dia, né, o professor Álvaro falou que na época dele lançava um medicamento novo a cada 10 anos, né? Um medicamento que mudava o mercado a cada 10 anos. Hoje, na área da reumatologia, a gente tem praticamente um biológico por semana. Né? Então eu falo que tem um IB ou um AB, toda semana aparece um IB ou um AB, que na verdade são medicamentos muito parecidos, né? Agem em alguns locais do sistema imune, né? Alguma proteína, contra alguma proteína, e cada um que é lançado custa o dobro do anterior. E assim vai, né? E é claro que esse lançamento de medicamento é uma velocidade muito grande que a ciência não consegue acompanhar
A gente não consegue produzir evidência ou testar isso de forma adequada, né? Então, muitas Quando vezes eles deveria entram no ser mercado, diferente. ao Eles teriam contrário. que mostrar que funciona, ter estudos comparativos Seguro, e né? depois pôr no E mercado. depois põe no mercado. Com um tamanho... Amostral razoável. E não vale só comparar com nada, né? Com comparar, água com açúcar. Tem que comparar com o tratamento já existente e mostrar que ele é melhor. Sim, né? sim. E mais seguro. E muitos deles realmente paciente tem benefício, mas paciente com doenças crônicas, eles evitam progressão da doença, deformidade das doenças, né? O problema é que a maioria dos estudos mostrou que eles são bons sim, mas não como primeira opção. Né? Então, o paciente que começou com sintomas de, por exemplo, artrite reumatoide, né? Primeiro ele vai usar os medicamentos que são mais simples, que o SUS disponibiliza, né? O Methotrexate, por exemplo, é um deles, e não melhorando, não tem uma resposta, e essa não melhora, ela tem que ser objetiva, existem critérios para isso, né? Aí o paciente vai passar para uma segunda fase, que é associar medicamentos, né? E depois para uma terceira fase, que é associar com esses biológicos. Então, para o paciente começar a usar o biológico, geralmente não é na primeira consulta com o médico, né? Então, pelo menos para a maioria das doenças, para a maioria. Algumas, como não tem nenhum outro tratamento, realmente algumas o biológico é o que funciona, né? Mas não é a regra. Perfeito. Então, Raquel, eu acho que calmamente aqui a gente poderia dizer que existem duas fases da medicina, né? Antes e depois da medicina baseada em evidência. E que isso está renovando toda a medicina, trazendo segurança, trazendo eficiência, não é? E trazendo qualidade para o exercício da medicina e da saúde de maneira geral, não é? E que é um processo longo, mais ou menos recente, começou no começo de 90, mas o Brasil é privilegiado que já tem essa coisa desde antes de começar a medicina baseada em evidência, nós já fazíamos isso aqui numa área que chamava epidemiologia clínica, não é? Então, e você também é um produto, nós temos médicos melhores como a Raquel hoje para cuidar da saúde da população. Raquel, muito obrigado. Eu que agradeço. Como sempre. E eu queria agradecer a atenção de vocês que estão nos assistindo. Lembrar que esse programa passa na TV aberta semanalmente e depois é distribuída pelo Dr. Fernando Nobre para mais 28 canais do Brasil inteiro, não é? O programa é gratuito, como você viu aqui também não temos patrocinadores, a gente tenta sempre trabalhar com ausência de conflitos de interesse. Até a próxima e muito obrigado.